como é que a igreja luterana ela se posiciona frente à política? Por exemplo, você, no teu caso, você era pastor, você tinha que abrir mão do seu cargo para assumir, se fosse eleito, algum cargo Isso, eletivo. Como é que isso. funciona isso? E outras denominações que acabam misturando, então, a igreja com o Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a questão do ministério e a política, e a separação, distinção entre igreja e Estado. O que Lutero fala sobre isso? O que você acha sobre isso? O conceito de Lutero de separação igreja e Estado não é o mesmo de hoje. Lutero vê os dois como criação divina, porém separados ou distintos para duas funções distintas. Hoje, a democracia moderna, a doutrina política moderna, jurídica, ela separa separado mesmo, ou seja, o Estado laico. No Brasil é um laicismo colaborativo, que apoia todas as religiões, mas ela não vê, assim, a democracia moderna, o direito moderno não vê o Estado como criação divina. Ele vê uma separação saudável, porque a questão de crença pessoal, da fé pessoal, é diferente da questão da res pública, da polis, do politicos. Então, Lutero tem esse entendimento diferente. Não obstante ter esse entendimento diferente, ele enxerga como o reino da mão esquerda, ou a vida neste estamento, nessa esfera pública, ele vê como uma oportunidade, né, de servir a Deus, né? Veja, Lutero tinha em seu tempo uma promiscuidade grande entre igreja e Estado. No tempo de Lutero, uma criança de 9 anos foi nomeada cardeal com 4 bispados. Então, veja, uma criança de 9 anos virou cardeal da igreja com 4 bispados por questão político-financeira, né? As casas de câmbio, né, os bancos da época de Lutero faziam campanha forte pelo novo Papa, porque o Papa ia ser uma grande fonte de empréstimos, né? Então, era realmente muito misturada a questão igreja e Estado. Então, a partir daí foi que Lutero, nas palavras do pastor Nestor Beck, para quem é mais antigo aí, ou já leu o material do pastor Nestor Beck, ele diz que Lutero realizou na concepção do Estado uma revolução copernicana, nada menos violenta que a reviravolta na doutrina da justificação pela fé do pecador. As atividades civis eram consideradas degradantes na época. O poder temporal era considerado pelos romanistas nada mais que um apêndice do poder espiritual do Papa. Lutero reafirma passagens como Romanos 13, que a gente leu, 1 de Pedro 2, que a gente leu, também Gênesis 9 e 6, para quem quiser ler, que deixam bem clara a origem divina do Estado e a sua independência frente à igreja. Então, você tem em Lutero uma verdadeira revolução de como se enxerga a vida civil. E aí você tem diversos exemplos. A mãe que troca a fralda do seu filho presta culto melhor a Deus do que o monge que fica horas rezando num mosteiro, por exemplo. Tem uma passagem atribuída a Lutero com o sapateiro, não se sabe realmente se aconteceu ou se foi depois plantada com o ensino de Lutero da vocação, que um sapateiro teria perguntado: olha, Lutero, eu sou analfabeto e tal, eu sou um pobre sapateiro, como é que eu vou servir a Deus? Né? Eu não sei nem ler e escrever. E aí Lutero teria dito: olha, faça um sapato bom, de qualidade, e cobre um preço justo, exerça a sua vocação, que aí então você estará prestando culto a Deus, né? A mãe que troca a fralda do filho, né? Mais tarde a gente vai ter a fé se cumprindo na pessoa do próximo, a fé ativa no amor, inclusive é o nome de um livro que, se o pessoal não leu, poderia ler, acho que deve estar esgotado na Editora Concórdia, mas é um livro interessante. Então, para Lutero, para os reformadores, a vida pública ela é vocacional, né? No batismo, nós somos chamados à fé em Cristo, a servir ao próximo e servir o próximo nas vocações diárias. Então, Lutero ele revoluciona isso no bom e no mau sentido. Depois tem Guerra dos Camponeses, aquela coisa toda,
Mas Lutero vai dar... É tão precioso como ser um padre, um bispo, o trocar a fralda de um filho, fazer um bom sapato, exercer a sua vocação. Então, ele equipara a vida espiritual, ou a vocação espiritual, com a vocação terrena. E isso é um estalo, é um troço de Copérnico, que também revolucionou depois com as suas leis, né? Então, as leis lá da física, enfim, tudo aquilo que Copérnico, a questão do Sol girar em volta da Terra. Em volta da Terra, né? Então, o que acontece, né? Você tem agora, a partir da Escritura, uma doutrina que diz que você é vocacionado para servir ao próximo. Lutero tem isso muito forte, né? Inclusive, ele vai dizer que servir na política, trabalhar como autoridade, e aqui não só prefeito, governador, vereador, deputado, mas também como funcionário público, tudo aquilo que está ligado ao governo, à autoridade. A máquina. A máquina, isso é uma vocação de servir ao próximo, como é o casamento, como é o pastorado. Inclusive, Lutero dizia: separem os melhores meninos para pastor e para governante, que são as duas áreas mais importantes da vida lá na Idade Média, e não diferente hoje, né? Se nós, como cristãos luteranos, formos pensar. Tem uma passagem quando Lutero escreve para uma Câmara de Vereadores e os caras estão querendo governar a cidade com a lei de Moisés, com a Bíblia, né? E ele disse: não, pessoal, a lei de Moisés é morta, né? Serviu lá para o Antigo Testamento, a gente pode tirar boas ideias dessa lei. Mas era aquele contexto, naquela realidade, né? Era uma teocracia, né? Então, uma das partes da carta diz assim: peço, meus caros senhores e amigos, que tudo façam para que haja paz entre os senhores. Peço também que não se ensine aos senhores a governar segundo a lei de Moisés e muito menos segundo o Evangelho. Veja, Lutero está dizendo: não se governa uma cidade pelo Evangelho. A lei de Moisés está morta, totalmente invalidada, inclusive foi dada apenas aos judeus. Nós, gentios, devemos obedecer às normas do direito local, onde residimos, como diz São Pedro em 1 de Pedro 2,13, a toda a ordem humana. Aí ele segue dizendo que a função da igreja é pregar o evangelho, né? A conversão não é pela espada, mas pelo divino Espírito Santo, e que ao Estado compete o direito local, como falei, né? No Brasil, o Brasil pode ter seu próprio arranjo de leis local, e que não se é um cidadão, por exemplo, brasileiro pelo Divino Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito Santo nos converte para Cristo independentemente, e aí diz, né? Paulo diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, etc, etc. Então, Lutero, ele inclusive, ele recebeu uma carta dos camponeses que estavam meio indignados. Bom, quando Lutero põe o pé na porta, todo mundo quer fazer uma reforma, né? E os camponeses mandam uma carta para Lutero com um monte de demandas, né? E aí Lutero responde, isso tá, deixe-me ver aqui, em Obras Selecionadas, no volume 6. Em resumo, tá, ele responde aos camponeses, ele vai dizer assim: olha, quanto ao que me perguntaram sobre a fé e a Bíblia, está aqui o ensinamento. Quanto ao que vocês me perguntaram sobre o direito alemão, por exemplo, estavam sendo proibidos de caçar, Lutero vai dizer: olha, não vou escrever nenhuma palavra, vocês têm o magistério alemão, vocês têm as leis do Império Sacro Império Romano Germânico, sigam o que está ali. Então é interessante como Lutero lida com isso, né? Quer dizer, ele vai dizer que a Bíblia não serve para governar o país, ou a cidade, e vai dizer também que a política não serve para governar a igreja, que a igreja é governada pelo Evangelho. Então, em um resumo muito grande, claro, o que eu posso trazer para o teu espectador, para o participante desse estudo, é que a teologia luterana ela é riquíssima, e as marcas da teologia luterana no que tange, ou no que envolve a vida pública, são vocação e a distinção de funções. Para que serve a igreja, como a igreja é governada, e para que serve o Estado e como o Estado é governado.